Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor guardou o melhor para o final. Um vinho novo, um vinho que eu ainda não bebi. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Problemas espirituais exigem soluções espirituais. Um sim nos torna poderosos. Na verdade, você não se torna um perigo para Satanás até dizer um sim para Deus. Quando você diz um sim para Deus, é quando você se torna um perigo para Satanás. E muitos não entenderam isso ainda. Que aquele sim corajoso que te torna, que transforma você num perigo para o inferno. Nós vamos ver aqui o grito de Mardoqueu, e que eu acredito que é o grito do Espírito Santo. Porque no livro de Esther, nós vamos encontrar um homem chamado Mardoqueu, que é a representação do Espírito Santo. Nós vamos encontrar uma jovem órfã, exilada, que foi criada pelo primo mais velho, Mardoqueu, que representa a igreja. Nós vamos encontrar o Hegai, que tomava conta das mulheres e que teve uma simpatia por Esther e a favoreceu, dando a ela direções claras. E o Hegai é essa representação das instruções que a palavra vai nos dando. Nada na Bíblia está por acaso, tudo está para nos ensinar. E quando nós lemos aqui, porque se de todo te calares neste tempo, se você se calar neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os outros. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, será, Esther, que não foi para este tempo que você foi levantada, coroada, a rainha da Pérsia? Aqui você vê o grito do Mardoqueu, um grito desesperado. E este grito é o grito do Espírito Santo. O grito do Mardoqueu é o grito do Espírito Santo para este tempo, para esta geração, para este povo. Até quando você vai esperar o momento perfeito para agir? Até quando você vai esperar que tudo esteja favorável, ou de mais um sinal para você se levantar e começar a ser um perigo para o inferno? Até quando? O título é o propósito da bênção, mas também poderia ser o grito do Espírito Santo. Porque o grito de Mardoqueu é o grito do Espírito Santo. Bom,
A história de Esther é uma história poderosíssima. E você vê um rei que levou 6 meses para mostrar o reino dele inteiro. Então, tinha muita coisa para mostrar. Quanto tempo você leva para mostrar tudo que você tem? Se você mostrar tudo que você tem, quanto tempo você leva para mostrar? Algumas horas, alguns dias. Pois bem, esse rei, o rei da Pérsia, fez um banquete, fez um evento daqueles para nobres de todo lugar, e ele, esse evento, essa festança durou por muito tempo, porque ele tinha muita coisa para mostrar. Era muito poder nas mãos de um homem. E aí, ele bebeu um pouco demais, e ele deu uma ordem para que a rainha, que estava numa outra ala, oferecendo um banquete para as mulheres ricas dos nobres. E ela disse não. E quando ela disse não, ela ofendeu o rei, ela ofendeu o reino. Porque quando uma pessoa diz não para o rei, e agora você tem que levar isso de forma revelada, quando uma pessoa diz não para o rei, ela vai ser destituída, ela vai perder o lugar dela, que é o que tem acontecido com muita gente. Pessoas têm dito não para o rei. Pessoas, a Bíblia diz, não tenha pressa de sair da presença do rei. Você não pode dizer não para o rei. Porque a gente sempre fala que as pessoas querem um Salvador, mas elas não querem um Senhor. Mas Jesus é Senhor e Salvador. Ele precisa se tornar o Senhor da vida das pessoas. Não adianta você querer alguém que te salve de tudo, mas não quer um Senhor a quem você presta contas e se submete todos os dias da sua vida. E Vasti não quis dizer sim para o rei. E ela foi destronada, foi deposta e perdeu o direito de se apresentar ao rei, de ir até a presença do rei. E ali abriu uma porta para a nova rainha. E quando eles decidiram recrutar moças bonitas, virgens, para serem preparadas para serem escolhidas, Mardoqueu imediatamente pensou em Esther e colocou Esther. E a Esther aceitou e foi. E quando a Esther entra, ela já encontra favor. Ela agradou a Hegai. E a Esther se mostrou obediente. Obediente a Mordecai, ou Mardoqueu, depende da sua tradução, mesma coisa. Ela se mostrou obediente. E você vai ver uma perseguição desde sempre. A regra número 1 ali, a ordem dele era não fale a sua origem. Porque naquele momento, ser um judeu era a pior coisa. Aí você tem que abrir e estender. Ser um crente, ser agora, ó, trazendo para os nossos dias, ser um cristão, ali, dentro daquele contexto, era a pior coisa. E não é o que nós estamos vendo?
uma perseguição que cresce cada vez mais contra o cristianismo, contra os cristãos, mas por quê? É um ódio contra quem? Contra Jesus. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Você não vê, a gente vai vendo de tempos em tempos, é a mesma coisa. Narrativas e narrativas e narrativas contra Israel, para virar as pessoas contra Israel. Para quê? Para destruir com Israel. Você vai ver que é da natureza de Israel se defender. Não o atacar, mas se defender. Você pode ler, é um padrão. É um padrão. E aí o que você enxerga? Sempre na Bíblia, fora dela, aquelas histórias para poder virar as pessoas contra o povo de Deus. Sempre foi assim. E aí, eles estavam dentro desse contexto. Que ser um judeu não era uma boa coisa. Aí imagina judia, exilada, órfã. Ela não tinha nada de expressivo. Era a improvável da improvável. Muito bem. Ela vai. Regai se encanta com ela, isso é Deus, e dá instruções para ela, que ela segue à risca. Ela é obediente. E ela vai sendo favorecida. E a história é uma história, assim, encantadora, onde o livro de Esther, você não encontra o nome Deus, mas você vê Deus em tudo. Você vê a ação de Deus, você vê a manifestação de Deus, você vê as direções do Senhor ali. É uma coisa incrível, maravilhosa. E para que elas tivessem um encontro com o rei, era um ano de treinamento, de tratamento, de preparo. Elas tinham que se preparar. E não é isso que a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, e não é o que uma noiva faz. Ela se prepara para aquele grande dia. Então, elas tinham que passar por um treinamento e por um tratamento de beleza, onde não podia ficar nada. Era um tratamento profundo ali, para tratar qualquer tipo de problema na pele, ou qualquer coisa. A pele tinha que estar impecável, tinha que passar por um tratamento daqueles 6 meses só na mirra. E a mirra é conhecida exatamente para tirar o cheiro de carne, né? Da carne. 6 meses só na mirra. O Senhor nos prepara, o Espírito Santo vai nos levando, a palavra dele vai vindo. E a palavra nos leva para a mirra, nos leva para os tratamentos, para os procedimentos, para esse encontro com o rei, porque você não se apresenta ao rei de qualquer maneira. E é isso que algumas pessoas não entendem. E é muito interessante que as meninas podiam pegar o que elas quisessem, mas Esther só levou o que Hegai direcionou, e ela foi escolhida. Hegai deu as direções claras, que era o mínimo necessário. Ou seja, não é para você se... vai ver, tinha moças ali que achavam que mais era melhor, e colocaram coisas demais. E o rei não gostou. A Esther não. A Esther foi só com que Hegai direcionou. Porque Deus tem suas medidas. E Deus sabe muito bem por que Ele nos manda usar as medidas dEle.
porque são as medidas corretas. E algumas pessoas, elas continuam trabalhando com as medidas delas. Elas têm um padrão próprio. E Deus vem e diz assim, não, não. Por que você não segue as minhas orientações? Vai com o que eu estou apresentando. O que Hegai apresentou era o mínimo necessário. E Esther encantou o rei. O rei ficou tão encantado com Esther, que ele foi de cara e colocou a coroa na cabeça dela. E aí fez uma outra festa, um banquete daqueles, que foi o banquete de Esther, aquele movimento. Porque o rei se encantou com ela. Mas ali estava uma moça que seguiu à risca as orientações de Mardoqueu, as orientações de Hegai. E agora, ela se encontra num momento assim, que foi um divisor de águas na vida dela. Foi quando ela entendeu o propósito da coroa, o propósito de ocupar aquele lugar. Se aquele homem, ele dominava da Índia à Etiópia, levou 6 meses para mostrar tudo que ele tinha. Então, você imagina a grandeza que estava nas mãos desse homem. E ela era órfã, exilada. Não teve acesso a uma boa faculdade, não tinha herança. Era judia. Então, a chance de Esther ali era, naquele momento, era então se casar bem. Ela casou muito bem. Ela se casou muito bem. E até então, você vai perceber uma Esther que ainda não tinha entendido o propósito daquilo. E ela estava vivendo aquela glória. Até que veio um decreto de um amalequita, um agagita, e não é o que nós vemos de geração em geração, Amaleque em ação, o próprio Moisés deixou lá a profecia que de geração em geração teríamos guerra contra Amaleque. E olha esse momento, olha como Amaleque está forte nesse momento. Mas o que Jesus alertou? Que a iniquidade ia aumentar muito, o amor de muitos ia esfriar. E o que nós veríamos muito no final dos tempos seriam pessoas ofendidas. E não é o que a gente vê, as pessoas se ofendem com qualquer coisa, por qualquer coisa. São mínimas coisas. Sabe, falta resiliência, falta firmeza no caráter. Elas vivem raivosas, ofendidas. Amaleque tem prevalecido na vida de muitas pessoas. E quando Saul, lembra que Saul não fez o que Deus mandou ele fazer em relação a Amaleque, foi uma obediência parcial. Separou o melhor, deixou o rei prevalecer. Fez um trabalho meia boca para Deus. Ele não fez do jeito de Deus. Por incrível que pareça, Mardoqueu é um descendente de Saul, de Quis, o pai dele. E você vê alguém lá na frente, um parente, você disse não para Deus, você fez de qualquer maneira. Lá na frente, nós vamos ver um descendente dele fazendo bem feito o que ele não fez. Mas também deixando uma lição para nós. Que aquele inimigo que você não luta, que você não vence quando você tem o portal aberto, ele não vai ficar mais fraco, ele não vai ficar mais fácil. Lá na frente você vai topar com ele mais forte do que nunca. Então, às vezes, Deus, ele nos dá graça, como Saul tinha graça,
e o favor de Deus para derrotar os amalequitas naquele momento. E ele não fez como ele deveria ter feito. Muito bem. Agora, lá na frente, você vê Amaleque, na figura de Ramã, mais forte do que nunca. E com ódio mortal dos judeus, do povo de Deus. Onde ele não pediu dinheiro para o governo para ele poder matar. Ele ofereceu, ele encheu para convencer o rei os cofres do governo de prata para conseguir do rei o anel de selar, para fazer um decreto de extermínio contra o povo de Deus. Ou seja, Amaleque paga para destruir com o povo de Deus. Amaleque é a encarnação do mal. Quando você fala de Amaleque, você está falando de um espírito que mata, que é mau, que não gosta, que odeia Cristo e tudo relacionado a Cristo. Mas quando você, é impressionante quando você vê na igreja crentes com o espírito de Amaleque. Sabe como que você vê? Ele se incomoda com coisas básicas, com testemunhos, com uma palavra. Você vê Amaleque lá. Você vê o espírito de Amaleque ali. Você vê ele procurando um problema. Você vê a amargura nele. E se ele não tratar, Amaleque não tem limites. Amaleque, ele ataca pelas costas. Amaleque não tem regras. Amaleque, por que Amaleque é um inimigo perigoso? Porque ele não tem regras. Ele não respeita regras, não tem leis para Amaleque. Ele faz de acordo com aquilo que ele acha que é conveniente. Ele trabalha pela conveniência. Então, Ramã, ele pagou, ele encheu os cofres do governo de dinheiro e teve do rei o anel para poder fazer o decreto. E fez um decreto daqueles, no capricho. Por quê? Porque quando ele passava, Mardoqueu, todo mundo puxava, né, como se fala, puxa o saco. Então, estava ali bajulando o Ramã. E o homem de Deus, Mardoqueu, nunca bajulou o Ramã, nunca se curvou diante do Ramã. Porque um homem de Deus, e a Bíblia fala que é como fonte contaminada. O justo se torna como uma fonte contaminada quando ele se rende, se prostra, desfalece, esmorece diante do ímpio. Olha que expressão, olha que palavra. Quer dizer, não temerei o que me pode fazer o homem. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca se curva. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. E é triste, né? Quando você vê um justo bajulando, se curvando diante de um ímpio. E Mardoqueu não fez isso, porque um homem de Deus de verdade não faz isso. Ele não vai se curvar diante do ímpio. Ele não se curvou diante de Ramã. E Ramã, cheio de amargura, inseguro, sem identidade, vaidoso, orgulhoso, não aceitou aquilo. E ele tomou um ódio mortal de Mardoqueu. E por causa de Mardoqueu, não bastou para ele exterminar Mardoqueu. Ele queria exterminar com toda a raça. Por quê? Porque no sangue dele corria o sangue de Amaleque. Ele era um descendente de Agag, um amalequita, um agagita, um amalequita. Então, talvez ele mesmo nem entendia por que tinha tanto ódio do povo de Deus.
mas é porque estava no DNA dele maligno, aquele ódio. Então veio o decreto. Quando o Mardoqueu fica sabendo do decreto, com data e hora marcados, para poder exterminar com o povo de Deus, ele chora, ele rasga as roupas, ele se veste de pano de saco, e ele vai para o palácio e ele quer falar com a Esther, e aí ele não podia entrar, porque no palácio não podia entrar com a roupa adequada, tem um protocolo, e a Esther manda alguém ir lá e levar roupa para ele, e ele não quer vestir roupa nenhuma, e a Esther não está entendendo o que está acontecendo. Você não vai resolver com roupa, com alívio, com consolo. E ele manda dizer para ela o que Ramã tinha feito, e que ela precisava ir urgente até o rei. E a resposta de Esther foi: existe uma lei que é para todo mundo, que se alguém entrar na presença do rei sem ser chamado, será morto. E eu não sou chamada à presença do rei por mais de 30 dias. Olha só como Deus permite as coisas. Ela vivia um momento de distância do rei. O rei não chamava ela, ela não estava, fazia tempo, mais de 30 dias que ela não tinha sido chamada pelo rei. Então havia um silêncio, uma distância, ou seja, Deus permite situações para ver o que vai sair de nós. Quer dizer, o rei não me chama há mais de 30 dias, aí agora eu vou aparecer lá, tem uma lei, eu vou quebrar a lei. Eu vou ser morta. E o que ela pensou? Né? Será que ela imaginou que Mardoqueu ia entender? Nossa, Esther, você tem razão. Esther, você tem toda a razão. O rei não te chama há mais de 30 dias. Tem uma lei que mata qualquer pessoa, inclusive a rainha. Você tem razão. Isso mesmo, preserva a sua vida. Agora, Jesus falou que quem tentar salvar a sua vida vai perdê-la. E Esther estava tentando fazer o quê? Salvar a vida dela. A Esther estava claramente deslumbrada com o que ela estava vivendo. Mas Deus não havia colocado a Esther lá para ela se tornar uma Vasti, que só sabia preparar banquetes e chazinho da tarde para as mulheres ricas dos nobres. Ela não tinha sido levantada para ser uma rainha comum, uma mulher comum. Ela estava ali para um propósito. Aquele lugar representava propósito. E foi quando deu o estalo, foi quando as vendas caíram, e ela entendeu: isso aqui é propósito. Eu cheguei até este ponto, eu me tornei a rainha da Pérsia, para um propósito que vai além de desfrutar e, quem sabe, herdar algo tão grande. Olha o tamanho do patrimônio. Olha, antes de ser rainha, ela já tinha 7 servas, ela já tinha todo o tratamento, ela tinha tudo à disposição. Imagina agora como rainha. Então ela estava vivendo um sonho, mas um negócio que não tinha propósito. Boas comidas, boas roupas, e joias, e riqueza, e fama, e gente para servir, até que o povo de Deus ia ser exterminado, porque o decreto foi feito. E foi quando Mardoqueu se levanta, com um grito desesperado,
que eu sei que é o grito do Espírito Santo para nós. Esther, não pense que por você estar no palácio e ser a rainha, você vai escapar. Se você não se levantar agora, se você não se levantar agora, se você não se levantar agora, socorro e livramento virão de outro lugar, mas você e a família do teu pai perecerão. Será que não foi para um momento como este que você foi levantada rainha? Aquilo foi um sacudir violento. Esther caiu em si. Esther viu, isso é propósito. Eu até então não tinha entendido, mas chegou a hora. E ela mandou a resposta. Eu vou entrar em jejum com as minhas servas, entre com todo o povo. 3 dias e 3 noites. Depois desse tempo, eu irei até o rei. E se eu tiver que morrer, que eu morra. Deus está à procura dessas pessoas. Que amam mais a Deus. Que amam mais a Deus e o propósito do que as suas vidas. Nós vivemos um tempo triste, onde os crentes amam demais as suas próprias vidas. Estão apaixonados por si mesmos. E não podem dizer não para si mesmos. Eu vou dizer não para mim. Não para mim, sim, você tem que dizer não para você. Você tem que dizer não para você. Você tem que dizer não para você. Você precisa dizer não para você. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem tentar salvar a sua vida, se você tentar salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas quem perdê-la é que vai salvá-la. Isso quem disse foi Jesus. E a Bíblia diz que Esther, após aquele período de jejum, ela se preparou e colocou as vestes reais, porque você não entra na presença do rei de qualquer maneira. E foi até o rei. E quando ela entrou, a Bíblia diz que o rei teve misericórdia dela e levantou o cetro de misericórdia, o cetro de favor. E ela encontrou, a Bíblia diz assim, e Esther encontrou favor aos olhos do rei. E o rei vem, e tem uma cena bonita na história dos hebreus que Flávio Joséfo conta, um historiador judeu, que quando ela entra, a roupa dela chegava a flutuar. Ele dá detalhes, se você pegar o livro você vai ver. E quando ela chega, que o rei levanta o cetro de favor, de acordo com Flávio Joséfo, ela desfalece nos braços do rei. Porque a tensão que ela estava era tão grande, 3 dias em jejum, e a tensão era tão grande, de acordo com Joséfo, isso quem disse foi Joséfo, não está na Bíblia, que ela desfalece nos braços do rei. E o rei, aí agora a Bíblia diz que o rei disse para ela, o que você deseja, rainha Esther? Até metade do reino eu dou para você. Aleluia! Ela encontrou favor. Ela encontrou favor. Ela encontrou favor no rei, porque ela decidiu fazer, não o que era fácil, mas o que era difícil, doloroso. Ela decidiu fazer aquilo que era perigoso, que era doloroso. Ela decidiu arriscar a vida, arriscar tudo. Ali, ela não estava arriscando a coroa, o trono só, ela estava arriscando a vida dela. Era a perda de tudo.
era perder tudo. Mas ela entendeu o propósito da bênção, o propósito da promoção, o propósito do sucesso, o propósito daquele lugar, o propósito da coroa, o propósito de todas aquelas honrarias que ela tinha recebido. Ela entendeu que era para aquele momento, para salvar o seu povo. Ela tinha sido chamada, ela tinha sido colocada naquele lugar, a improvável, incapaz de chegar onde ela chegou sem Deus, para um propósito que ela entendeu agora, de salvar o seu povo. E aí você deve conhecer a história. Amã fez uma forca para Mardoqueu, e Esther então chama o rei para um jantar com o Amã, e faz aquele jantar, e no jantar ela pede socorro para o rei. E aí o rei, quando ela fala daquela condenação, e ela pede, ele fala, mas quem faria isso? Ela aponta e diz, Amã fez isso. E se você for estudar, a história é riquíssima. O Mardoqueu descobre uma conspiração para o rei, contra o rei. Aí chega um dia, o rei não consegue dormir. Olha como Deus, você pode confiar em Deus. Deus é soberano, Ele sabe trabalhar. Ele não cochila, de acordo com o salmista. Ele não dorme nem cochila. Ele está sempre muito bem acordado. Então, o Mardoqueu descobre a conspiração. Avisa Esther, e lidam com aquilo. Dá um tempo, o rei não consegue dormir, pede para que tragam as crônicas. Aí começam a ler as crônicas para ele. Aí está lá a história que Mardoqueu descobriu a conspiração de 2 homens para matar o rei, e o rei para naquilo e fala assim, ué, o que esse homem recebeu por ter me abençoado tanto, né? Nada. O que vocês fizeram para ele? Nada. Naquele momento, Amã chega bem cedo, o rei não tinha dormido. E ele pergunta para Amã, Amã, o que eu deveria fazer para alguém que eu quero honrar muito? O que se faz a alguém que o rei quer honrar? Ele pensou, olha o cara autocentrado. Não tem ninguém que o rei queira honrar mais do que a mim. E ele pediu tudo o que ele queria. Tudo. E ali Deus começa a derrubar Amã, já, a envergonhar Amã e a erguer Mardoqueu. Porque quando ele fala tudo que ele quer, vestes reais, cavalo real, e alguém puxando e gritando, isso é o que o rei faz, a quem ele quer honrar. E ele falou, então corre e faça tudo isso ao Mardoqueu. Exatamente o cara que ele odiava. Vai, faça tudo isso sem deixar, tá o detalhe, ó, sem deixar faltar nada. Nadinha, você vai fazer do jeitinho que você me orientou, que você vai fazer. Eu quero que você faça, a missão é sua. E aí sai lá, Amã puxando o cavalo real, com Mardoqueu em cima, todo vestido de forma, né, gloriosa, e gritando, isso é o que o rei faz a quem ele quer honrar. E aí vai para o jantar. Deus é incrível. Deus é incrível. E ali no jantar ele é desmascarado. E quando começa a pessoa, por isso você não precisa ter medo. É a história da abertura do mar, que está passando o povo de Deus e vem o faraó com o seu exército. Parecia que estava dando tudo certo, até que as rodas dos carros começaram a quebrar e as coisas começaram a não funcionar direito, e o faraó gritou, vamos fugir. Mas era tarde demais, porque Deus está contra nós, o Senhor está contra nós. E era tarde demais. As coisas começam a dar errado, as coisas começaram
a dar tudo errado para Ramã. E quando vem uma sucessão de coisas erradas, porque Deus já colocou a mão, o negócio não para. Ele tinha feito uma forca por Mardoqueu. Agora ele passa por aquela humilhação, agora é desmascarado pela Ester. O rei sai um pouco assim, sem acreditar naquilo, e ele cai no colo da rainha pedindo misericórdia. O rei acha que ele está tentando o quê? Violentar a rainha na frente dele. O rei estava passado, falou, mas é só que me falta, você vai querer violentar minha mulher na minha frente? E ele estava pedindo misericórdia. Naquele momento, o rei chama, vem os soldados e já tampam a cabeça dele, prendem ele. E aí tem sempre um servo que sabe de tudo, né? E aí o rei falou, o que iam fazer ali? Aquele servo virou e falou assim, olha, ele fez uma forca no fundo da casa dele para enforcar o Mardoqueu. Ele falou, então enforca ele lá. E ele foi enforcado na sua própria forca. Ele caiu no seu próprio laço. Mas nada disso teria, obviamente, Deus iria usar, como disse Mardoqueu, mas Ester não faria parte disso. Porque Mardoqueu disse, ó, se você não se levantar, socorro e livramento virão de outra parte. Mas você e a família do teu pai vão perecer. Então Ester não estaria vivendo tudo aquilo, nada daquilo que está escrito, ela não faria parte dessas honras se ela tivesse se acovardado. Ela não teria visto e sido a peça fundamental nas mãos de Deus para livrar o seu povo, para livrar o seu primo, que era como um pai, aquele que criou ela. Nada daquilo teria acontecido. Quer dizer, ela não teria vivido nada daquilo se ela não tivesse dito sim, no momento mais difícil, se levantado. Se ela tivesse temido e dito, não, a lei é muito foda, não, eu vou morrer. Se ela tivesse temido pela vida dela, permanecido com aquele espírito, ó, tem uma lei, ó, qualquer um que for vai morrer. Mas ela se levantou. E ela decidiu construir uma vida que ia além da coroa, além daquilo tudo, ela decidiu usar aquilo para a glória de Deus. E ela passou para a história, não como uma fútil, como a Vasti, ou tantas outras, mas como alguém de importância. Porque aí o rei tirou o anel, selo, do Ramã, deu para Mardoqueu. O lugar do Ramã foi para Mardoqueu. Mardoqueu passou a ser o segundo homem mais importante no reino de Xerxes. Todo o patrimônio, tudo que era do Ramã, foi entregue para Ester. O lugar de Ramã foi dado para Mardoqueu, mas Mardoqueu foi para um lugar ainda mais alto do que ele. E agora um novo decreto foi feito que o povo de Deus podia se defender. E é muito forte para mim quando eu leio que quando chegou o dia do extermínio dos judeus, a Bíblia diz assim, ó, e aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário daquilo. E o povo de Deus foi e lutou, e foi derrotando inimigos, derrotando de tal maneira, que agora as autoridades passaram a ter um medo de Mardoqueu, e até quem não era judeu, começou a se fingir de judeu. Isso não é forte? Eu nem quero isso, agora não, eu sou um deles, ó, tenho até cara, ó, eu tenho cara. Que é isso? Não, você não tem não, você está meio, não, você não tem cara. Não, eu sou sim, é que eu fiquei muito no sol, eu fiquei muito aqui, não sei. Mas que eu sou. Eu sou. É interessante.
E aí eles fizeram uma grande festa, né? A festa do Purim. Até hoje é comemorado essa festa de quando Deus, usando a rainha Ester, livrou o seu povo de um extermínio, de um genocídio. Porque aquela mulher, ela se levantou. Ela ouviu o grito do Mardoqueu. Ela ouviu aquele grito desesperado: minha filha, se você não se levantar agora, preste atenção nessa frase. Se você não se levantar, porque se de todo te calares neste tempo. Ei, isso é para nós agora. Deus não quer um povo covarde. Um povo passivo. Um povo medroso. E não quer um povo como aqueles que quando Ramã passava, todo mundo se curvava e bajulava ele. Leia todos os textos, você vai encontrar tudo isso aqui. Mas se você se calar agora, minha filha, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus. Se você se calar, Deus vai usar outra pessoa. Tem alguém com disposição, com coragem, para fazer o que você não quer fazer. Mas você e a família do teu pai, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Tem uma tradução que diz: não pense que porque você está no palácio, você vai sair ilesa, você vai escapar. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Será que não foi para um tempo como este que você foi levantada? Então eu digo que eu percebo o grito do Mardoqueu, é o grito do Espírito Santo, o grito do Mardoqueu para Ester, é o grito do Espírito Santo para nós. Tem gente esperando o momento perfeito. Sabe aquela coisa? Eu estou esperando um sinal, estou esperando sentir, eu estou esperando isso e aquilo, e o Senhor está... Peraí, será que precisa de mais do que você está vendo? Tudo que você está vendo? Para você se levantar e começar a fazer algo eficaz? Para se posicionar? O que mais você vai esperar? Não porque tem uma lei, não porque vai acontecer isso, não porque não vão gostar, vão me cancelar, vão vir contra mim. Espera aí, vão vir de qualquer jeito, você fazendo ou não. E Deus vai levantar, Ele vai levantar. Tem gente disposta a acatar o chamado. Socorro e livramento virão de outra parte. Poderia ser você, mas se você se acovardar, Deus vai encontrar outro. Foi isso, é o grito do Espírito Santo para nós. Ele dizendo: se você não pegar o que Deus está dando a você, Ele vai dar para outra pessoa. Se você não fizer, outro vai fazer, mas não vai ficar sem ser feito. Socorro e livramento virão de outra parte. Alguém vai aceitar, alguém vai se levantar. Mas tem gente que está como a Ester antes. Mas você tem que virar essa chave e vir para esse lugar, onde você se levanta e fala como Ester: se eu tiver que morrer, que eu morra. Se eu tiver que morrer, que eu morra, mas eu vou fazer o que Deus espera de mim. Coloque-se em pé, por gentileza.
Problemas espirituais exigem soluções espirituais. Quando você diz sim para Deus, é quando você se torna um perigo para Satanás. Você pode sair desse lugar comum hoje. Você pode sair deste lugar comum, pequeno, vazio, covarde, medroso, e acreditar que você é a pessoa. Todo mundo tem um território que precisa ser mudado. Todo mundo foi chamado para se levantar em algum lugar. Todo mundo. E você pode se levantar. Você pode se levantar. Talvez você foi chamado, você é a Esther da sua família. Você é a Esther da empresa. Talvez você é a Esther de um território. Não sei, de onde? Talvez você é a Esther para um grupo de pessoas. Elas precisam de alguém que se levante e diga sim para Deus. A Esther foi um instrumento de Deus para salvar o seu povo. E Deus nos chama para sermos um instrumento nas mãos dele para salvar. A Esther não se sentia capaz naquele momento. Mas ela era a pessoa. E Deus a colocou lá para aquela função de salvar o seu povo. E ela entendeu o propósito e ocupou o lugar. O que nós vamos fazer com o que nós estamos recebendo? Ela podia ter mantido a decisão de continuar temendo. A lei, a dificuldade, o rei não me chama há mais de 30 dias. Porque naquele momento, você vê até o fato do rei não chamá-la mais de 30 dias, era algo que pesava. Era como se ela tivesse meio que sem a força diante do rei, né? O rei não estava muito interessado em estar com ela. Você pode pensar um monte de coisas. Não é o momento. Deixa eu esperar o rei me chamar. Quem sabe depois disso. Então, nada estava favorável. E foi exatamente neste momento que vem o grito. Aquele grito que sacode a pessoa. Que mexe com a estrutura dela. O que você vai fazer agora? Você vai se acovardar diante da situação ou você vai se levantar e enfrentar e fazer uso do que você recebeu? O que você vai fazer? Deus nos salvou com propósito. Deus tem nos abençoado para um propósito. O que Deus tem confiado nas nossas mãos tem propósito. Tudo que Deus faz, quando Deus curou meu filho daquele monte de enfermidade, foi por um propósito. O que Deus faz na nossa vida não é para parar em nós. O propósito da bênção, você tem que entender. Você foi salvo para quê? Você foi chamado para quê? Você foi tão abençoado para quê? Dinheiro tem propósito.
O que não faltava na vida de Esther era dinheiro. Fama, poder, riqueza, glória. E ela teve que entender que o propósito da vida dela não era viver para desfrutar daquilo, mas aquilo tudo tinha que ser revertido para o bem das pessoas, para o bem do reino. E muita gente demora para entender isso. E é por isso que as construções não têm alicerce, porque não tem propósito, né? É a história de toda a riqueza do Egito. Quando perdeu o propósito, virou bezerro de ouro, porque aquele despojo do Egito, sem propósito, sempre vai virar bezerro de ouro. Tem que ter propósito. Um propósito maior, que vai além de você. Senão vira o quê? Hedonia. Vira o quê? Superficialidade. Futilidade. Quantas pessoas que eu vi, gente que tinha tudo, mas pegaram a bênção e se tornaram fúteis, vazias, sabe, bobocas, aquelas pessoas fúteis. Também eu vi pessoas boas, quando foram possuídas por Amaleque, fazerem coisas terríveis. Porque uma pessoa possuída por Amaleque, pelo espírito de Amaleque, ela quer destruir com tudo. Ela é má. Aquele espírito transforma ela numa pessoa terrível. O medo leva você a perder as grandes oportunidades da sua vida. Se a Esther tivesse ficado ali, possuída pelo medo, ela teria perdido a oportunidade da vida dela. Nós não estaríamos falando dessa Esther. Não. Nós estaríamos falando de uma outra que se acovardou e Deus teve que levantar de outra maneira. Como disse o próprio Mardoqueu, socorro e livramento virão de outra parte. Será que nós vamos transferir as nossas oportunidades, a unção que Ele está nos dando para realizar algo para outro, porque estamos nos acovardando? Será que nós vamos deixar isso ir embora, escapar das nossas mãos? E não vamos cumprir com o nosso chamado, com a nossa missão? Por quê? Porque eu estou cansada. Porque é desgastante demais. Porque é perigoso. Porque eu não estou afim de viver isso aí. E assim por diante. O grito do Espírito Santo. O grito de Mardoqueu é o grito do Espírito Santo. A palavra vem e ela não vem por acaso. E o que nós vamos fazer com ela? O grito do Mardoqueu é o grito do Espírito Santo. Será que não foi para um tempo como este que o Senhor te chamou e levantou você? O que você vai fazer com o que você tem recebido? Será que você não entendeu que se você não fizer, Deus vai levantar outro? Deus não tem problema com substituições. Socorro e livramento virão de outra parte. Você pode ser um instrumento de Deus que vai marcar a história. Você pode ser esse divisor de águas, como ela foi. Você pode ser aquele que simplesmente se acovardou e se entregou ao medo e às dificuldades das circunstâncias. Com a mão no seu coração e a sua mente totalmente em Deus, seu coração rasgado, qual a resposta que você dá para Ele? Espírito Santo, aqui estamos nós, meu Senhor.
com o nosso coração aberto, rasgado. Eu oro, eu clamo aos céus. Eu oro, eu clamo, para que esta palavra tenha calado fundo, tenha mexido no mais profundo, entrado e mexido profundamente. E que um despertar esteja acontecendo. Que um temor profundo esteja tomando conta dos corações. Que a religiosidade vazia esteja caindo por terra. Um emocionalismo vazio esteja caindo por terra. A história da fé emocional, religiosa, que não tem levado ninguém a lugar nenhum, que esteja caindo por terra. Mas que uma fé viva esteja levantando e movendo pessoas. Uma fé corajosa, uma fé ousada. Mais uma vez eu oro por um batismo de fé. Eu oro por um batismo de coragem, um batismo de discernimento. Eu oro, Senhor, para que o teu povo seja batizado, Senhor. Que passe por um batismo de discernimento, porque nunca precisamos tanto do espírito de discernimento. Senhor, eu oro para que o teu povo passe por um batismo, sofra um batismo de coragem, um batismo de visão, porque, meu Deus, quantas pessoas estão sem visão, estão cegas, possuídas por suas emoções, quantas pessoas que estão perdendo a chance da vida, as oportunidades da vida, o chamado. Quantas pessoas, Senhor, que estão indiferentes ao grito do Espírito Santo. Quantas pessoas que estão ignorando a chamada, Senhor, as oportunidades que estão recebendo do Senhor. Quantas pessoas que estão se curvando aos problemas, às dificuldades. Senhor, quantas pessoas que estão se rendendo a um sistema que está totalmente desalinhado da sua palavra. Eu oro por um temor profundo, Senhor. Vai sacudindo, vai despertando, vai movendo os corações, que a covardia caia por terra, a cegueira espiritual caia por terra, e que cada um esteja sendo movido neste momento, Senhor, a se levantar. Mova o teu povo a se levantar. Levanta, Senhor, o teu povo nesta hora, onde muitos têm se esvaído, têm se deixado levar, têm, Senhor, se rendido ao sistema que oprime, corrupto, quantos que têm aceitado a condição de subcultura, porque acaba se rendendo à cultura, ao sistema falido, quando deveria se levantar e aceitar o chamado de ser uma voz, de ser a resistência, de não se vender, de não se igualar a tudo que está aí. Deus tem misericórdia, passa do teu sangue sobre o teu povo, levanta o teu povo com força, com coragem, com vigor, com renovo. Restaura a fé, restaura as forças, restaura o vigor, restaura ministérios, restaura o chamado, restaura a alegria da salvação, a alegria de proclamar a tua palavra. Eu oro, Senhor, por um mover profundo agora.
Eu oro por um mover profundo, Senhor. Eu oro, vem Espírito Santo. E vai falando, discernindo, clareando, tocando profundamente. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Quantas vezes vemos pessoas se curvando, se rendendo, acatando a voz das emoções, a voz do medo. É triste, Senhor. Quantas vezes vemos pessoas se acovardando diante de situações que claramente o Senhor espera que ela se posicione, que ela avance, mas ela tem medo da rejeição, ela tem medo dos cancelamentos, ela tem medo das críticas, ela tem medo das oposições, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser criticada, ela tem medo de ser oprimida, ela tem medo de perder algo, ela tem medo, e por causa do medo, ela se cala, ela se rende, ela recua, ela desiste, ela solta o que ela jamais deveria soltar. Quantas pessoas, a Esther estava com medo de perder a vida, e Mardoqueu deixou claro para ela que ela iria perder de qualquer jeito se ela não se levantasse. Que se ela se levantasse, o Senhor poderia usá-la como fonte de socorro e livramento. Mas se ela não se levantasse, o que ela mais temia viria sobre ela. E isso é o que eu tenho visto acontecer com pessoas, Senhor. Aquelas pessoas que têm resistido, muitas vezes, elas vão exatamente por uma intencionalidade. Elas não têm sentimentos apoiando, elas não têm nem, muitas vezes, força física, elas estão cansadas. Mas elas se levantam e vão. E o Senhor vai renovando as forças, e o Senhor vai dando graça. E quando olhamos, aquela obra já foi feita, está concluída. E ao contrário, vemos aqueles que cedem para o que estão sentindo, para os seus medos, para tudo que estão sentindo, para as dificuldades. E por fim, Senhor, elas acabam perdendo o tempo, a chamada, o portal, aquela oportunidade, elas acabam perdendo aquilo que é mais precioso, estar no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, a despeito das dificuldades, dos problemas, a despeito de tudo. Eu oro por esse entendimento, porque às vezes eu vejo gente demorando demais para entender, Senhor. Demorando demais, está permitindo que tanta coisa, tem gente que permitiu que tantas coisas entrassem, que agora elas perderam o discernimento, elas perderam a visão do céu, a visão de reino, elas foram permitindo o espírito de Amaleque, agora elas não raciocinam mais como um servo de Cristo, mas como um amargurado e frustrado, envenenado. Pessoas, Senhor, que foram feridas e ao invés, porque Mardoqueu foi ferido, Esther foi gravemente ferida. Ela perdeu tudo. Ela tinha tudo para se esconder atrás. Eu sou órfã, eu perdi tudo. Perdi meus pais, perdi família, perdi a liberdade, e agora você quer que eu perca a minha vida também? Ela poderia ter argumentado muitas coisas, mas ela
não deu lugar a Amaleque, a amargura. E ela não justificou mais, ela simplesmente entendeu, sim, este é o propósito de eu estar aqui. E ela se levantou. Senhor, eu oro por clareza, eu oro por discernimento, eu oro por visão. Vai dando visão, discernimento, clareza, um temor profundo, um despertamento, um aquecimento agora, Senhor, no Espírito, porque muitos se esfriaram, perderam o foco, perderam a visão, perderam o temor, perderam a fome pelo Senhor, se perderam do propósito e perderam, e o Senhor está à procura, venha, eu não vou deixar você desse jeito, aí não é o seu lugar, eu não tenho isso para você, levante-se, eu não quero desculpas nem justificativas, eu quero que você aproveite o meu chamado, o portal que eu abri, passa por ele, e o mais eu vou fazer, eu dou graça, eu dou força, eu renovo, eu livro, eu te protejo, Senhor, eu oro, para que o teu povo pare de temer, Satanás, os seus instrumentos, temer pela vida, e comece a marchar, como um povo de Deus, como um povo especial, que foi chamado para uma vida poderosa. Eu oro, meu Deus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Deus. Desperta, Senhor, tira da inércia, tira da passividade, tira da mornidão, tira dessa apatia, tira, Senhor, levanta, dá, Senhor, o entendimento que cada um precisa, por amor ao teu nome. Faz a obra, Senhor, faz a obra que ninguém pode fazer, a obra que só o Senhor pode fazer. Porque quando o Senhor fala, Espírito Santo, quando o Senhor fala, quando a sua palavra vem e toma o coração da gente, não há como negar. E eu oro para que o teu povo não consiga negar o seu chamado. Chega de viver uma vida pequena, rasteira, de estar à margem da abundância. Chega de viver uma vida hedonista, distraída, desfocada. Chega. Eu oro para que o teu povo seja incendiado, para que homens se levantem como homens de Deus, mulheres se levantem como mulheres de Deus, pais e mães se levantem como homens e mulheres tomados pelo teu Espírito, decididos a cumprir com o propósito da paternidade, da maternidade, da família, adoradores do Senhor, pessoas comprometidas a não perder mais uma geração, mas ensiná-la. Porque quantas gerações têm sido perdidas, Senhor, porque não têm sido ensinadas. E nós precisamos parar e ensinar o caminho que deve andar. Ensina o menino o caminho que ele deve andar. Ensina o menino o caminho que ele deve andar. Ensina o menino o caminho que ele deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Eu oro por um toque profundo do Senhor. E por mudanças profundas, Senhor.
Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo a tua igreja. E que o povo que vai sair daqui, desta reunião, seja um povo transformado, um povo forte, consciente. Porque a consciência, Senhor, é o chicote da alma. E quando nós tomamos consciência, uma consciência viva, pura, nós não conseguimos mais ficar da mesma maneira. Nós nos levantamos e nos alinhamos com o Senhor. Chega de viver por sentimentos, por emoções. O justo viverá pela fé. Chega de perder tempo com coisas pequenas. O Senhor nos chamou para nos envolvermos com algo tão grande. O Senhor tem nos colocado à frente de coisas tão grandes. Que possamos nos levantar como Esther se levantou. Que possamos ouvir o seu grito, Espírito Santo. Como Esther ouviu o grito de Mardoqueu. Que era o grito do próprio Senhor. Para que possamos cumprir com aquilo que fomos gerados, criados para fazer. Para que possamos ocupar o nosso lugar corajosamente. E sermos essa luz que brilha nas trevas, esse sal que salga. Eu abençoo o teu povo, a tua igreja, e peço que esta palavra continue ecoando, explodindo internamente, que nós possamos ver o crescimento, os frutos, os resultados aqui fora. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, e que nenhuma pessoa, Senhor, consiga ficar da mesma forma, indiferente a esse chamado, mas que saia daqui um povo bem posicionado, um povo que entendeu onde deve estar e o que deve fazer. Um povo que ouve a sua voz, porque quem tem ouvidos ouça. É o que o Espírito diz. Um povo que ouve, se firma, onde tem que se firmar, como deve se firmar. Muito obrigada por tudo. Continue falando, tocando profundamente. Continue movendo o teu povo, Senhor. Não para, continue. Que essa pessoa realmente não tenha como se desviar, mas que isso tenha um impacto profundo na vida dela. Obrigada, amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.